que eu estava passando por uma situação muito complicada, com família, contratei família, e era só testada, e comecei a surtar. Eu falei, meu Deus, se eu não adquirir conhecimento, eu não vou aguentar. Tem uma empresa de reciclagem de vidro em São Carlos, interior de São Paulo. A gente faz o comércio ali da parte da triagem do material e depois a gente encaminha para a empresa que faz a parte da reciclagem. Então, o foco nosso é o vidro. Show! E há quanto tempo vocês trabalham com isso? Assim, há 4 anos já, mas de empresa aberta mesmo, tudo certinho, 1 ano e meio. Então é E muito meio. recente. Ser empresário é muito solitário, né? E aí eu comecei a contratar a família, não tinha ninguém ali para me apoiar. Aí eu Gente, surtei. eu sei exatamente do que você está dizendo, porque quando eu comecei minha empresa, eu também era bastante jovem, né? O meu primeiro CNPJ é de 92, e a gente tem essa tendência, né, de achar que ajudar a família, achar que as pessoas que são da nossa família vão nos apoiar, tal. Então, eu estava numa fase que eu tinha 4 funcionários e 3 era da família. Aí começou a virar um negócio assim, aí eu falei. Aí eu lembro que a gente fez uma reunião só para conversar, para falar para eles assim: ó, a gente precisa melhorar a produção e tal. Menina, virou uma briga, uma discussão. Aí eu falei: quer saber, Dilma, eu vou mandar todo mundo embora. Mandamos 4 embora, fechamos a empresa por 15 dias. Aí eu falei: agora eu preciso estudar, eu preciso contratar. Aí foi quando achei você, que foi a solução da minha vida. Aí eu comecei a estudar, comecei já a contratar e foi assim, ai, olha, foi a melhor coisa. É porque você é fora da curva, né? Muito jovem com a empresa, então muito jovem você já teve seus perrengues, né? Então Sim. muito jovem você já teve que procurar a solução. E assim, eu acho que o que me ajudou muito, eu até falei no grupo que a parte da dinâmica, eu fiquei meio com o pé atrás, eu falei, gente, que besteira. Aí eu falei, não, mas eu vou fazer. Só que eu não sabia nem o que fazer, né? Aí a primeira vez foi meio ruinzinha, só que assim, eu consegui perceber tanta coisa em uma dinâmica que eu falei, gente, eu não posso jamais contratar sem dinâmica. Nunca. É verdade? Dinâmica de grupo é vida. Então, diga uma coisa: a promessa de ter mais lucro e liberdade, você organizando a tua empresa, não estando mais com os parentes que não estavam sendo tão, né, produtivos quanto você imaginava que seriam, como que você resume isso? A promessa está se cumprindo de ter mais lucro e tempo livre? Com certeza. Na verdade, eu tô até estranhando, para falar a verdade, porque tava uma loucura na minha vida, porque eu não tinha funcionário, eu tinha que ficar na parte de triagem do material, fazer toda a parte administrativa, financeiro, tudo, né? E aí eu criei coragem para contratar na parte administrativa, porque eu achava que eu só tinha que contratar a produção, para você ter ideia. Eu falava, não, isso daqui é meu, né? Eu tenho que fazer, é minha obrigação. E agora eu consegui contratar ele. E, assim, é uma pessoa tão, tão boa que eu consigo ficar um pouquinho mais longe da empresa, consigo resolver algumas coisas de casa. E antes, não. Antes eu tinha que estar lá às 7 horas da manhã, saía, sabe lá Deus que horas, enfim. Então, tá se cumprindo sim. Tô amando. Então, existe gente boa para se contratar. Com certeza, Carmen. Na verdade, eu parei de ter medo. Porque eu tava com aquele negócio, falei, não, todo mundo é ruim, entendeu? Não tem funcionário bom, né? E Eu aí, ouço isso o dia inteiro no meu Instagram. Não tem gente para contratar. Na minha cidade não tem. No meu nicho não tem. Sabe, é como se a pessoa, todo mundo, ninguém prestasse. Eu entendo que é difícil. É como procurar ouro, mas é tem que verdade, achar porque tem gente boa. E neste momento tem alguém esperando para trabalhar na sua empresa, né? Alguém querendo uma oportunidade para crescer. e aí eu falava, gente, o problema é a minha empresa. Eles sempre falavam assim, quero ver você conseguir gente para trabalhar aqui, para você ter ideia. Era o que a gente escutava. Então você coloca aquilo lá na cabeça e você acredita, né? E aí quando eu fiz entrevista com esse rapaz, eu falei, gente, ele não vai querer. Ele não vai entrar aqui. E ele quis, eu lembro que no primeiro dia dele eu tava tão nervosa, sabe? Com medo de não, sei lá, dele não gostar da empresa, de eu não conseguir fazer as coisas e tal. E deu tão certo. E é um rapaz tão bom que olha, tá maravilhoso. A gente tá até pagando um adicional de função para ele, porque como a gente ainda não tá
né? Não tá assim equilibrado as coisas, né? Então e você vê que ele tá na parte administrativa, eu pago um adicional para outra coisa, e é uma pessoa assim maravilhosa. Então existe gente boa, a gente tem que procurar. Gente, estuda porque às vezes a gente não leva muito a sério, acaba deixando, e foi muito bom. A situação que eu estava passando ali me deu muita confiança. Eu perdi aquele medo doido que eu tinha, sabe? Eu nem sabia dar uma advertência. Eu passei lá em outubro, eu contratei um que me deu. Menina, eu tava com medo de apanhar dele, para você ter ideia. Porque como a gente estava com uma equipe reduzida, e aí meu marido, ele que é o caminhoneiro, ele que busca as coisas, então às vezes ele fica fora. Então, eu estava com medo de apanhar desse rapaz. E se eu tivesse mais conhecimento naquela época, eu conseguia dar uma justa causa nele, mas eu não tinha conhecimento, tinha começado o curso, né? Então, eu tive que mandar ele embora, paguei todo o tempo que ele estava na experiência, né? Mas, assim, então, o que eu quero dizer, estuda, aplica, faz a dinâmica, faz a reunião de missão, porque é muito bom. A gente está criando uma cultura. E agora, que nessa semana, né? Eu não deixei, eu vi que a pessoa que entrou esse mês, ela começou em uma semana, ela começou a mudar a outra funcionária nossa que estava bem, sabe? Que estava dando, né? Tava ótimo ali o jeito dela e tal. Eu percebi que a moça já começou a mudar. Falei, não, eu vou ter que conversar, porque senão, em vez de perder uma, eu perco duas, né? Então, assim, a gente conseguiu. E aí, assim, foi o que eu falei, em uma conversinha com ela, só para falar para ela, ó, você não pode ficar reclamando desse jeito. Ela já quis sair, você imagina se fosse uma coisa maior, né? É muito solitário. Eu percebo que a gente não. Eu não tenho conhecimento, não vim de uma família de empresários que tivesse conhecimento, nada, sabe? Tudo ali na luta mesmo. Então, é muito bom essa parte da gente ter esse apoio, essa ajuda, sabe? É maravilhoso. Eu te entendo. O sonho da minha mãe era que eu fosse moça Bradesco. Ela falava assim: ai, você vai ficar tão bem de vermelho. Para que essa coisa de empresa, montar empresa? Isso não dá certo. Né? Então, as pessoas parece que elas têm tanto medo, né? Tanto receio, e querem trazer, muitas vezes, o medo e o receio que eles sentem para nós. E não é por aí, né? Eu acho assim, eu não vou procurar emprego, eu não vou distribuir meu currículo, e sempre que o empresário fala para mim, eu estou pensando em desistir, eu falo, vai, desiste, faz teu currículo, quer que eu ajude no currículo? Quer eu ajudo no currículo e sai por aí distribuir currículo. Eu abri a minha empresa em 1992. Eu pedi a conta numa multinacional francesa, porque eles tinham feito uma oferta para mim que eu ia ser tipo, não gostei, tipo meio que laranja, não achei que aquilo ia ser certo, ia ser correto. E se tem uma coisa que eu tenho, são princípios morais muito, muito fortes. Eu não aceito nenhum tipo de falcatrua em hipótese alguma. Para mim, integridade é um dos meus valores mais altos. E eles tinham feito uma oferta que eu não tinha achado muito interessante, embora tinham me prometido que eu ia ganhar muito dinheiro, mas dinheiro para mim não é o mais importante. Com certeza, eu acho que dinheiro é só uma consequência, né, de um trabalho bem feito. Eu pedi a conta, montei minha empresa e eu não tinha nada. Não tinha nada, não tinha nem cadeira na empresa, não tinha nada. Mandei fazer lá um banco, coloquei umas almofadas bonitinhas em cima. E comecei a contratar, e logo a primeira pessoa que eu contratei já me roubava. Daí depois eu continuei contratando, aí eu achei que contratando os parentes ia ser melhor do que contratar alguém de fora que me roubava. Gente, e o resto da história todo mundo já sabe, né? O resto, a base do caso. Então, Ediane, você tem todo o meu respeito, toda a minha admiração. Você está só começando. Então, a promessa de lucro e liberdade se cumpre. Com certeza, Carmen. E logo, logo eu sei que eu vou viajar. Se Deus quiser, vai dar tudo certo. Agora a gente quer. Eu quero tentar colocar um motorista, porque como meu marido que faz essa parte, então assim, a gente não consegue. Se a gente for viajar, não dá para sair os dois, né? Então eu preciso contratar um motorista aí para ele também ficar mais livre um pouquinho. É que você está bem no começo do programa ainda, mas manda um recado para o teu marido. Diz para ele que eu vou reduzir o salário dele a R$ 1.750, que é o salário do motorista. Se ele pegar R$ 1 a mais da empresa do que 1.750, seja para casa, para compra, para o que for,
Ele Tá apoia. lascado, porque tem que ter o salário dele, já que ele quer ser motorista, vai ser motorista. Tem que ser Verdade. na íntegra, entendeu? É mesmo, cara. Precisa mudar isso, mas vai dar tudo certo.